Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um, né? Você está no canal O Fim, Deus do Princípio. Eu sou o Altair. O objetivo desse canal é ajudar, né? Ajudar o entendimento a alguns irmãos e também aprender, até porque, como eu falo, nós não somos detentores de toda a verdade, nós estamos aqui também aprendendo um com o outro, ok? E eu espero que esses estudos possam trazer edificação para os irmãos, mas que vocês possam realmente analisar todo o contexto, os versos bíblicos, estudar a palavra de Deus para poder crescer juntamente conosco. Até porque essa revelação ela não é exclusiva minha. Essa revelação é do Espírito Santo à sua igreja. E nós vemos que nós necessitamos de cada um, pois eu vejo o agir do Espírito Santo trazendo uma porção aqui, outra porção ali, para que todo o corpo, né, seja usado. Até porque esse é o objetivo. Cada membro no corpo tem a sua parte, tem a sua participação. Então eu vejo que nós temos que olhar realmente, o menor que seja o irmão, aos nossos olhos, claro, que diante de Deus não tem essa questão de menor, mas se nós olharmos para o nosso irmão, muitas das vezes menor, ele já tem a revelação que você está pedindo a Deus há vários dias, ou até anos, e nunca recebeu a revelação, porque você não foi humilde o suficiente para poder baixar a cabeça e entender que o seu irmão, a sua irmãzinha, pode ter uma revelação que você precisa dela e ela já recebeu há muito tempo. Mas quando você não olha com humildade, com simplicidade, você perde a revelação. Isso me remete às igrejas do Apocalipse. Se você olhar para as igrejas do Apocalipse, por que as 7 igrejas, cada uma recebeu uma porção da revelação? Cada uma recebeu um pouco da porção para quê? Para que elas se juntassem e realmente mostrassem quem era o Cristo. Quem era aquele que eles pregavam? Quem era aquele cordeiro? Quem era aquele homem vestido com as vestes talares? Então, se você entender, a igreja de Éfeso, por exemplo, ele tinha na sua destra, ou seja, as 7 estrelas, e ele andava no meio dos castiçais. Mas a igreja de Tiatira, ela tinha o quê? Ela via Cristo como os olhos, como chama de fogo, e os pés como latão reluzente. Então veja, se os irmãos não se completassem, um não ia saber que o nosso Cristo, que passeia no meio dos 7 castiçais, é o nosso sumo sacerdote, que adentrou aos céus, conforme diz ali Hebreus, que é o nosso sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque. Então, se eles não trocarem essas informações, eles não iriam obter uma revelação em sua completude. Assim, se chegassem para os de Tiatira e falassem, o Cristo é o que passeia nos 7 castiçais, do meio dos 7 castiçais. Tiatira, não. Eu conheço o Cristo como os olhos, como chamas de fogo, como os pés de latão reluzente. Aí eles, não conheço ele dessa forma. Mas Deus queria que se juntasse a porção para que houvesse um entendimento inteiro. E é isso que está faltando no povo de Deus hoje. O povo de Deus hoje, eles estão, cada um com uma porção, e eles não aceitam, claro, dentro da palavra, não estou aqui pregando ecumenismo, não estou aqui pregando uma junção que não esteja em conformidade com a palavra, ok? Mas muitas das vezes a porção está aí, mas nós não conseguimos ver com os olhos carnais, humanos, pois Paulo diz que o homem espiritual discerne as coisas espirituais, o carnal discerne as coisas carnais. O carnal não consegue ver a revelação de Deus. E a revelação de Deus ela está aí em sua palavra. Foi revelado em Amós, capítulo 3, versículo de número 7. Deus não faz nada sem revelar aos seus servos os profetas. Já foi revelado, já está revelado em sua palavra. Tanto é que já está revelado que nós não podemos aceitar uma profecia hoje humana, vinda de algum profeta hoje, se não estiver condizente com a palavra. Porque se não estiver condizente com a palavra, é uma falsa profecia. Então veja que a profecia já está aí revelada. Só falta nós sermos humildes para entender que precisamos um do outro, para entender a profecia. E ela é do começo ao final uma profecia. Ela é histórica, sim,
ela foi entendida, como é que eu vou se dizer, ela foi finalizada já no Antigo Testamento? Não, não. Ela serviu para o Antigo Testamento, aquela revelação, aquela profecia em partes. Se você olhar, ela tem algo que nos leva para o futuro, para mostrando que a completude daquela profecia irá se cumprir mais adiante, mais adiante. Por isso que nós pregamos a questão da Bíblia, você olhando ela como uma analepse, né? Você olhando uma história como ela vai e volta para te mostrar uma completude no final. Sempre vamos estar falando isso para que fique bem frisado na cabeça dos irmãos. Se eles não olharem a Bíblia dessa forma, eles vão perder a revelação. Se olhar só como preterista, se olhar como só futurista, se olhar como qualquer outro tipo de revelação teológica criada por homens, você vai perder o cerne da palavra. Mas quando você olha que a profecia é do começo ao final e que Deus mostra o fim, Deus do princípio, que é o objetivo desse canal, inclusive é o nome que eu coloquei no canal, para que isso fique bem claro, que nós, para entendermos a palavra de Deus, precisamos dela toda, todos os profetas. Veja que os contextos de cada um sempre remete a uma única história, ou seja, ao plano de redenção. E o objetivo desses estudos deste canal é fazer você voltar e compreender que são várias histórias, mas todas têm o mesmo fim. E essa de número 5 que nós vamos iniciar agora, vamos falar dos tempos determinados, ou seja, festas de Deus. Muitas pessoas hoje olham, não, eu não preciso olhar, festas, elas são para os judeus ou eram para os judeus. Eu não preciso olhar para essas festas, eu não sou judeu. De novo, eu tenho que estar falando isso porque alguns irmãos pegam os nossos vídeos e analisam pequenas partes e falam, eles estão querendo se tornar judeu, estão querendo judaizar ou ser judaizantes, trazer as tradições judaicas de novo para a igreja da Nova Aliança. Não! Olhe bem para a minha boca, olhe dentro dos meus olhos. Não! Você não precisa se tornar judeu na carne. Você não precisa se tornar judeu de forma nenhuma. Você não precisa levar nada de judeu para dentro da sua igreja para que mude algo para se tornar visível como judeu. Não. Nós temos que olhar para as festas que estão inseridas na lei de Deus, porque se eu não entender a lei de Deus, eu não entendo a nova aliança e, consequentemente, o todo desenrolar nas cartas de Paulo até o Apocalipse. Pois esses, desde Jesus, todos que ali estão na nova aliança, mencionam a lei, tratam toda a profecia que está na lei, trazendo para a nova aliança. Se você não entender, você não vai saber de forma nenhuma o que está acontecendo ou o que eles estão falando. Sempre mencionamos doutrinas que são criadas, principalmente em Romanos 9, 10 e 11. Doutrinas que trazem e tiram o foco completamente da palavra. Por quê? Porque não entenderam a mensagem de um povo que foi eleito, escolhido por Deus. Ao longo do Antigo Testamento, ele permanece eleito, escolhido por Deus, só que agora são todos gentios e judeus que vão adentrar nessa aliança. Aí agora, não vou aprofundar mais, porque se você tiver dúvida, você tem que voltar nos estudos anteriores, das duas casas, por exemplo, você tem que voltar ali, na divisão do reino, na promessa, para entender que bênção foi aquele, que tremendo plano foi traçado por Deus, para que as duas casas, para que judeus e gentios pudessem adentrar a nova aliança como um único povo santos, que vão junto reinar com Cristo aqui no milênio, vão se tornar reis e sacerdotes, não judeu na carne, um povo que se chama Israel espiritual, Israel de Deus. Ele tem nome esse reino, mas ele não é o Israel na carne. Todos nós precisamos entrar através de Cristo Jesus. Jamais vamos desfazer a obra redentora de Cristo na cruz, de forma nenhuma. E aqui, mais uma vez, estudos que nós vamos prosseguir agora. As festas é um
pano de fundo. É um panorama onde nós vamos ver, mais uma vez, a história sendo contada, mostrando que a lei, Cristo cumpriu toda a lei se cumpre em Cristo. E nós vamos ver as festas se cumprindo em Cristo. Que maravilha, que pano de fundo maravilhoso. Mas nós temos que ter a visão aberta para receber a porção do Espírito Santo. Por isso eu peço você neste momento, você não o fez, faça. Você ore, peça orientação ao Espírito Santo, ensino, prepara o seu coração, prepara a sua mente. Esteja com a mente aberta para poder acompanhar. Seja como os bereanos, estuda, confira os versículos, leia na tua casa antes de tirar qualquer conclusão. Porque essa mensagem, realmente esses estudos que nós estamos fazendo, ele traz um certo desconforto em alguns irmãos. Mas vocês vão entender por que no final. Do que traz desconforto? Nós temos que pensar, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Não é uma palavra de persuasão humana. Não, não, não. Foram homens inspirados pelo Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo. Está tudo revelado para nós. Basta olharmos ela realmente como palavra viva e eficaz, conforme diz Hebreus, capítulo 12. 4:12, na verdade, né? Vamos lá. Então, essas festas, eu gosto de comentar aqui, né? O desenho, a capa. Eu coloquei o trigo aqui como uma plantação, uma grande plantação. Vocês lembram que nós estudamos ali sobre os filhos de Osés, quando estávamos estudando das duas casas? O primeiro filho de Osés, Jezreel, o que ele significava? Deus semeia. Lembra? Por que Deus semeia? Ali era uma profecia tremenda já apontando que Deus iria iniciar uma plantação. Uma grande plantação onde haveria uma colheita no seu final. E aí ele iniciou essa plantação através de Cristo. Que justamente está aqui, né? João 12:24. Vamos ler, aí vamos terminar com esta explicação para que nós possamos concluir já esse início aqui. Olha só, vamos ler Lucas 10, 2. Lucas 10, 2. Lucas 10, 2. Vamos baixar aqui. Lucas 10, 2. Vamos lá. Eles recomendou, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazer a colheita. Veja, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Esse texto é muito usado para as igrejas, né? Os pastores, eles pregam querendo ali tocar nas pessoas para se tornarem obreiros realmente, para se tornarem homens trabalhadores no evangelho, para poder então fazer parte do corpo eclesiástico da igreja, para poder ser participante dessa seara, dessa grande plantação onde vai haver uma grande colheita. Deus precisa desses trabalhadores, tanto para plantar, né, para aceitar, para ser o fruto, passar adiante o fruto, como para ser participantes também dessa colheita, sendo colhidos, mas ajudando a plantar. Então, as duas coisas, e Deus está chamando a atenção, que é justamente os trabalhadores são poucos. Por quê? Porque ele está falando de um contexto de uma plantação. E é interessante que Deus, Cristo, sempre usa as suas parábolas, as suas histórias ali, claro, voltadas para a cultura do povo de Israel. E ele volta com relação ao que? A agricultura, principalmente, que era a subsistência principal do povo de Israel. Então, ele faz isso, até porque uma plantação, uma lavoura, ela demanda trabalho, né? E você lembra lá atrás, quando Adão recebeu o juízo de Deus por ter pecado, por ter comido do fruto ali, da árvore do conhecimento do bem e do mal? Você lembra ali que do suor do rosto ele iria trabalhar, da terra ele ia ralar, ele ia trabalhar, né? Ou seja, ia ser uma labuta muito grande, onde do suor do rosto dele ele agora iria comer o pão. Então Deus ali já estava apontando para justamente uma plantação, para realmente uma subsistência com uma certa dificuldade.
Mas ele não estava mostrando somente na dificuldade física do dia a dia. Ele estava mostrando para uma plantação, sim, né, onde haveria uma separação, uma colheita, sim. Mas ele estava apontando para algo espiritual, para uma dificuldade que nós teríamos neste mundo, pois o mundo jaz no maligno. Nós teríamos nossas dificuldades, nossos enfrentamentos, e nós iríamos ter que lutar, nos mantendo realmente fruto, né? Ou seja, frutificando, sendo luz, sendo sal, subsistindo até o final dessa plantação, dessa grande seara, onde vai haver uma colheita. Então, vamos prosseguir. Então, veja, vamos ler Apocalipse 14. Vamos primeiro ler João 12, 24, e depois nós vamos ler Apocalipse 14, falando dessa colheita, né, dessa plantação, que vai ter um dia em que vai vir ser vidimada. Vamos lá, João 12, 24 primeiro. João 12, 24 primeiro, nós já estamos aqui perto mesmo, vamos lá. Então, João 12, 24. Em verdade vos asseguro, então vos digo, que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Então veja, aqui Cristo estava falando dele mesmo. Estava falando que era necessário que, para que realmente desse fruto, ou seja, nascesse uma árvore, para que houvesse mais frutos dessa árvore, ela teria que ser plantada. Aqui no caso, o trigo. Para que realmente desse um pé de trigo com muito mais trigo, ele teria que morrer. Então Cristo ele estava falando dele mesmo, que era necessário que ele fosse plantado, certo? E era necessário que ele morresse. Para quê? Porque se ele morresse, ele iria dar fruto. Se ele não morresse, não daria muito fruto. Mas era necessário que ele morresse. Porque senão, porque se ele não morrer, permaneceria ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. E produziu muito fruto. Produziu você. Produziu a mim, produziu nós. Ou seja, quando Cristo morre e ressuscita, nós também morremos e ressuscitamos. Então nós também fomos plantados através de Cristo e ressuscitamos também. É necessário que nós também possamos morrer para também darmos fruto. Você está vendo? Então é necessário que eu realmente seja uma nova vida, uma nova pessoa para produzir fruto, novos trigos. E aí caminha. Você está vendo? Então nós somos participantes dessa grande plantação. E por que somos participantes dessa plantação? Porque um dia vai haver uma colheita e nós temos que estar maduros para sermos apanhados e temos que ser trigo para não sermos separados naquele grande dia, né? Vamos lá, Apocalipse 14, 14. Apocalipse 14, 14. Apocalipse 14, 14. Vamos lá. E olhei, e eis que diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro da cabeça, e uma foice aguda na mão. Por que ele estava com essa foice? O que ele ia fazer? Preste atenção. Então, outro anjo saiu do santuário, e clamava em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: agora, pois, toma a tua grande foice. Para ele que estava lá, com a foice na mão, ele pegou: toma a tua grande foice e faz a tua colheita. Esse será o grande dia. Pois a safra, ou seja, a seara, a plantação da terra está madura, e chegou a hora de ceifá-la, de colher. Esse é o grande dia. Mais na frente nós vamos chegando aqui, tá? Essas são as premissas que vão ser colhidas. São 144 mil, que vocês vão saber mais lá na frente. Pois essa safra já estava pronta. E em seguida, aquele que estava sentado sobre a nuvem. Quem? O que estava com a foice afiada, né? Uma grande foice. Passou a sua lâmina de colheita, ou seja, a foice afiada, por toda a humanidade, e a terra foi ceifada, ceifando as uvas da ira de Deus. Então, veja aqui, ele faz a separação. Aqui vocês não vão entender agora, que não é o momento. No caminhar do estudo, nós vamos tratar dessa diferença. Aqui ele menciona essa grande colheita, onde vai ser separada o trigo e as uvas. Não vou ler os restantes do versículo agora,
porque nós vamos destrinchar isso ao adentrarmos a lição. Mas aqui, essa grande colheita, vai haver uma grande separação, onde você vai separar o trigo, nesse momento, nesse texto, o trigo da uva, porque a uva vai ser pisada no lagar da ira de Deus. O trigo vai ser colhido e guardado no celeiro de Deus. Calma que você vai entender tudo isso ao longo dessa lição. Eu peço que você tenha paciência, preste atenção, olhe os textos, se tiver dúvida, volte, reveja, né, para que você possa tirar todas as suas dúvidas. Eu estou deixando o e-mail aqui, né, na descrição do vídeo. Se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer. Se não quiser fazer aqui pelo próprio YouTube, mas se quiser mandar o e-mail, pode. Eu também vou disponibilizar os slides, aqueles irmãos que assim têm interesse de obter os slides também para poder estudar ou poder passar adiante também. Esse trabalho, esse material está todo liberado, não tem direitos autorais, você pode fazer dele o que bem achar de melhor, que você possa produzir frutos, passar adiante. Esse é o nosso objetivo, ok? Não é vender, não é guardar, nada. Tudo que nós temos de graça, recebemos de graça, damos. É isso que nós estamos fazendo. Então fica à vontade, meu irmão. Espero que você aproveite o estudo e possa ser edificado. Você, juntamente conosco, ok? Então vamos prosseguir. Nossa introdução. Ao longo das épocas, Deus sempre desejou que o seu povo eleito, Israel, lembra que eu falei? Calma, povo eleito, Israel, fosse uma bênção para o mundo, uma nação exclusiva dele, sacerdotal, um povo que carregava não somente o nome dele, mas também sua moral elevada em toda a sua forma de viver, né? E dessa forma Deus abençoaria abundantemente o seu povo em todo o tempo. Era isso, Deus ele queria obediência, ele queria um povo que se tornasse ali sacerdotes, ou seja, detentores da lei, levando a lei adiante a todas as nações. Ele já queria isso no plano físico mesmo. Nós lembra da aula passada que nós falamos que eles se aproximaram do monte e temeram, não quiseram, né? Eles ficaram com medo de servir ao Senhor. Então Deus ali passou a vez deles. Eles não então mais iriam ser detentores dessa lei. Eles pecaram, eles se prostituíram. Estudamos sobre o casamento de Deus, vimos que ele deu carta de divórcio para Israel e todo esse problema. Então agora trouxe, não que Deus foi pego de surpresa, não que Deus tenha um plano B, mas Deus na sua presciência, já sabendo de tudo isso, preparou quem? O trigo, quem? A semente, quem? Cristo Jesus, para que esse fosse plantado, morresse e desse fruto, e nós, através dele, também da mesma forma, ok? Então vamos lá, vamos ler Gênesis 12, 2, 3. Gênesis 12, 3. Gênesis capítulo de número 12, versos 2 e 3. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome e serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então nós temos aqui chamado de Abraão, Deus então fazendo a promessa para Abraão, que dele iria sair uma nação, né, que iria se multiplicar e encher a terra como areia, como as estrelas do mar, lembra? Nós falamos nos estudos anteriores. Pois é, mas tinha uma condição, né? Se esse povo obedecesse. Então ele já iria se tornar esse povo já nessa terra como sacerdotes. Mas Deus, na sua presciência, já sabia que eles iriam se prostituir, que eles iriam pecar. Então Deus prepara todo o plano já pensando em algo muito maior na frente. Vamos prosseguir. Êxodo 19, 4, 6. Êxodo 19, 4 a 6, vamos lá. Vós mesmos viste o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz, e obedecerdes a minha aliança, veja que tem uma condição. Eu gosto sempre de mostrar essa condição. Se, sempre Deus está te dando uma condição de livre-arbítrio.
Não há uma forçação de barra. Ele te dá uma condição. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, ao meu casamento, a minha aliança, falamos na aula passada, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Então veja, que já ali Deus queria que eles fossem uma nação de reino, ou seja, um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes. Para quê? Para conduzir a lei, a mensagem, para mostrar, para ensinar aos povos da terra, de todas as nações, quem é esse Deus. Mas ele disse, ele deu uma condição. Se ouvides a minha voz e obedeceres, o que aconteceu? Houve desobediência, prostituição espiritual, adoração a outros deuses e muitas outras coisas. Então esse povo, que teve a chance ali de ser um reino sacerdotal fisicamente, de ser o detentor, aquele que iria conduzir a lei a todas as nações da terra, então perderam naquele momento físico, no plano físico, eles perderam então essa bênção, vamos dizer assim. Vamos prosseguir. 2 de Pedro 2, 9, 10, ele fala sobre isso, né? Que agora a nação santa passou agora através de Cristo, né? Passou a ser um reino espiritual. Vamos lá. Até coloquei ele aqui embaixo, que nós vamos ler agora. Deus também escolheu Israel como portador da salvação do mundo. Muitos não acreditam, muitos não querem acreditar, muitos, né, sempre trazendo a divisão de igreja com Israel. Israel fica para lá, bênçãos é só para a igreja, maldição para Israel. Israel também lá, os judeus pensam a mesma forma, bênçãos para o judeu, maldição para o povo que se diz igreja, e aí a divisão continua. E Paulo sempre querendo trazer a paz, mostrando que através de Cristo haveria paz entre esses povos. Esse é o nosso objetivo, de mostrar nessa nova aliança que nós somos um povo, um único povo. Então Deus escolheu eles para ser o portador da salvação. Vamos lá, João 4, 22. João 4, 22. Vamos lá. João 4, 22, ele diz: Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Quem está falando isso? Quem está falando que conhece? Quem conhece a parábola aqui? Da mulher samaritana? Jesus e a mulher samaritana. Que ele estava falando, quando ele foi para aquele poço, aí ficou sozinho lá, enquanto os discípulos foram comprar alimento, ele ficou lá. Aquela mulher estava lá, ele pediu água para a mulher. E o samaritano não conversava com o judeu. Nós vimos por que não nas aulas passadas, que houve a divisão, a separação do reino, onde o cativeiro assírio para Israel, ele dispersou o povo misturou. Então aquele judeu ali de Judá, o reino do sul não aceitava mais ali o reino do norte, Samaria, porque eles se misturaram com todo tipo de prostituição espiritual, deuses e tudo mais. E aí Jesus estava aqui conversando com uma samaritana e mostrando para ela, justamente porque ela estava falando na questão a questão onde adoraria, os pais dela diziam que ela adorava, que era para adorar no Monte Gerizim, enquanto que os judeus, né, diziam que era para adorar ali no Monte Sinai, e estava aquela divergência, e Jesus vai explicar para ela, fala justamente para ela. Vou voltar um pouquinho aqui antes, para vocês verem. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizem que é em Jerusalém e é no lugar onde se deve adorar. Então veja que haveria essa separação. Uns já passaram a ter um entendimento diferente do outro porque teve a divisão. Então uns adoravam no Monte Gerizim e o outro justamente no Monte Sinai. Então vamos lá. Aí Jesus fala, foi o que nós lemos: Vós adorais o que não conheceis. Ou seja, os samaritanos estavam adorando porque eles perderam a revelação, perderam o entendimento da palavra. Nós, Jesus está falando, nós adoramos e conhecemos o que conhecemos, claro. Por que ele adora o que conhece? Porque eles estão guardando dentro do entendimento da lei, eles permaneceram ali com esse entendimento. Mas Cristo agora está trazendo uma nova revelação de uma nova aliança.
que não mais seria por guardar aquela lei cerimonial. Sempre falo isso, hein? Para não guardar aquela lei cerimonial. Mas agora seria por outro meio. E Jesus queria passar para ela que meio era esse. Porque a salvação vem dos judeus, claro, que viria dos judeus. Cristo é judeu. Alguém tem dúvida que Cristo é judeu? Vai lá na descendência que é mencionada em Mateus. Que Mateus, o Evangelho de Mateus, ele veio justamente para mostrar a descendência, que Jesus era descendente de judeu. Por quê? Para mostrar que ele é legítimo descendente do trono de Davi. Porque ele vai se assentar nesse trono lá no milênio. Então Jesus é judeu, ok? Mas aí Jesus fala para ela, mas a hora está chegando de fato, e já chegou porque Cristo está ali pregando para ela, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para ser os seus adoradores. Então, não era mais daquele jeito, não era no monte A, no monte B, não era no monte C, não é nos montes que você tem o privilégio de estar mais perto e encontrar Deus. Muitas pessoas gostam de adorar no monte, não sou contra, né? Mas tem as minhas ressalvas, porque muitos entendem erroneamente que só lá que haverá a manifestação sobrenatural de Deus, do Espírito Santo. Dessa forma eu entendo errado. Ele manda entrar no meu quarto em secreto, falar com ele. O meu monte é a minha cama, o meu monte é a minha cadeira, o meu monte é o meu quarto, o meu monte é aquele momento em que eu estou com Deus, sozinho, intimamente ligado a Ele. Se você quer ir no monte porque tem paz, porque realmente lá não tem barulho, celular às vezes nem pega, não tem ninguém para te perturbar, para te incomodar, e você se sente paz, é um momento de comunhão com Deus, sim, concordo plenamente, certinho, você está procurando um lugar ali onde você tem realmente um foco para falar com Deus. Agora, quando o seu foco é que o poder só está no monte, você está completamente enganado, ok? Então tome muito cuidado com esse detalhe, que tem irmãos por aí que fazem isso. E isso traz um certo transtorno no caminhar da vida. Quando ele receber uma resposta ou ter uma decepção de que realmente isso não acontece só lá. Acontece em todos os lugares. Porque agora nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. Ok? Então veja. Jesus falou que a salvação viria dos judeus, certo? Esse versículo ele vai nos remeter a justamente Zacarias. Olha o que Zacarias fala. Zacarias 8. Zacarias 8. Zacarias 8, 22. Veja, e assim muitos povos e nações poderosas virão buscar a Yahvé Todo-Poderoso. Vamos mudar essa versão aqui para ficar mais fácil de entender, né? Essa versão aqui, vamos lá. Ficar o Senhor aqui para nós, fica mais fácil das pessoas que têm dificuldade de entender Yahvé, Jeová. Então vamos lá. Assim irão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Por quê? Assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia, naquele grande dia, sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Aqui quem aprendeu a questão das duas casas de Israel, viu que foram divididas 12 tribos. Ficou duas tribos no reino do sul, Jerusalém, 10 tribos no reino do norte, Israel. Lembra? Roboão, filho de Salomão, ficou com 2. Jeroboão, filho de Nebate, Efraimita, ficou com 10. Veja, agora você aplica aquela divisão das 10 tribos que foram dispersas, espalhadas por todas as nações. Olha que tremenda essa profecia aqui em Zacarias. Assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Olha, eles se tornaram gentios e se espalharam nas nações. 10 homens. Ele está aqui fazendo uma tipologia das 10 nações, das 10 tribos que foram espalhadas, que se tornaram também gentios, que vão agora vir com os gentios que não eram do povo de Deus, vão vir junto.
Para quê? E pegarão, sim, na orla da veste de um judeu. Quem era o judeu que Jesus estava falando para a mulher samaritana? Que a salvação viria do judeu. Quem é esse judeu? Cristo. Agora essas 10 nações que foram espalhadas aqui, 10 homens, que estão espalhadas entre línguas e nações, através desse judeu, vamos pegar na orla, significa pegar na orla, orla é como se, através de Cristo, eu vou chegar lá. Através de Cristo, eu vou obter a salvação. Então veja, através dessa orla de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Glória a Deus. Queremos ir, arrependemos, entendemos que Jesus, que o Senhor é o Filho de Deus. Vamos lá, é através de ti, então é através de ti que é para ir, então nós vamos. Ou seja, agora, não só os gentios, mas os judeus dispersos, mesmo se tornando gentios, também só poderão voltar, só poderão retornar através deste judeu, Cristo Jesus. Somente através de Cristo Jesus. Compreenderam como é que é interessante quando você vai entendendo a questão das duas casas, do reino, você vai linkando, a profecia fica clara para você, você começa a perceber, você vê, você lia isso aqui, passava desapercebido, agora não, você tira rico, é rico detalhes aqui, você tira muitos outros detalhes, e se você prosseguir, você vai ligar com Jeremias, com Ezequiel, mas não é o momento, mas você liga com Jeremias 31, você liga com Ezequiel 37, tá ok? Você ainda vai fazer isso mais para frente, nós também. Não é o momento agora para o estudo não ficar tão grande, mas vamos lá. Então, desejando dessa forma, Deus, desejando lá na frente, lembra? Deus sempre desejou. Então, vamos lá. Desejando dessa forma que Israel fosse um instrumento através do qual ele traria a redenção ao mundo. O plano continua. Só que agora é espiritual. Lembra? Aquele que Deus queria ali colocar já na carne o Israel como reis e sacerdotes para levar então e mencionar o nome dele nas nações? Olha aqui agora em 1 de Pedro 9:10. Vamos lá. 1 de Pedro 9:10. Está bem aqui. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Veja. Mas vós sois a geração eleita. Por que eleita agora? Mas não era Israel eleito? Sim, continua essa nação eleita. Só que agora, essa geração eleita vai ser através de Cristo. Se você voltar um versículo anterior, você vai ver, ó, que essa pedra de que ele está falando, Pedro está falando de uma rocha, de uma pedra, que para uns é felicidade, mas para outros é escândalo. Porque tropeçam em não entender que essa pedra que veio é Cristo. Então, para esses, Cristo é tropeço. Mas para nós, é bênção, é vitória. Então, agora, ele fala, mas vós sois geração eleita, através dessa rocha que ele está falando nesse contexto. Essa rocha eleita, Deus da fundação do mundo. Nós também, Deus da fundação do mundo, através dele somos geração eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Só que agora ele acrescenta, povo adquirido, porque nós estamos na nova aliança. Adquirido significa o quê? Você foi comprado com preço, foi pago o preço por você. Você estava em posse do inimigo, na escravidão do diabo. Você foi comprado. E qual foi o preço que foi pago? O sangue derramado naquela cruz. Jesus te adquiriu para quê? Para você agora se tornar uma nação santa, um sacerdócio real, espiritualmente. Para quê? Para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Para que anuncies as virtudes. Virtudes é poder. Anunciar o poder daquele grande Deus. Desse grande Deus que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Romanos 3:23. Todos nós, todos pecamos e somos destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus, a qual nos adquiriu, pagou o preço, nós agora alcançamos esse reino, essa promessa, essa herança de ser reis e sacerdotes na face dessa terra, já no reino. Lembra quando eu falei as perspectivas do reino? Já no reino presente, anunciando as virtudes, o poder de Deus. Lembra? Quando Paulo fala que nós anunciamos o reino não por palavra, mas por poder. Lembra? 2 Coríntios 4:20. Lembra disso?
Então, mas nós almejamos, anunciamos esse poder, essa virtude desse grande Deus para algo muito maior, para um reino sacerdotal, onde nós receberemos a coroa para nos tornarmos reis e sacerdotes. Por isso que Apocalipse fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que coroa? Coroa de reis e sacerdote. Tá vendo? E ele fala, vós que em outro tempo não erais povo, nós não éramos povo, nós não tínhamos Deus, né? Mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, nós éramos destituídos, mas agora alcançamos misericórdia através de Cristo Jesus, que nos comprou. Agora alcançamos essa misericórdia. Glória a Deus. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Então, tudo isso para cumprir o quê? O ID, né? Por quê? Nos tornamos reis e sacerdotes, quando eu coloquei aqui para cumprir Marcos 16, foi justamente para mencionar, para fazer o elo de ligação ao que eu falei um pouquinho antes. A questão, quando eu falei do reino, que ele manifesta o presente e vindouro. Lembra que Jesus manifesta um pouquinho antes, o reino ainda haveria de vir, ele já estava aí, né? Lembra? E o reino já está através do poder manifesto, que ele expulsava Beelzebul com o dedo de Deus, então o reino de Deus já tinha chegado, mas ele disse que haveria um reino em que ele tomaria então do fruto da vide, participaria da ceia nesse reino, somente nesse reino. Então, ó, nós temos um reino vindouro. Mas para nós alcançarmos esse reino vindouro, nós estamos no reino presente, manifestando a virtude, o poder de Deus, através dos sinais, prodígios e maravilhas, para quê? Para cumprir o ID. Agora vamos lá, não ia ler não, mas vamos ler Marcos 16. Marcos 16, 15, 18. Marcos 16, 15, 18. Todo mundo conhece esse versículo, mas quero mencionar alguma coisa aqui. E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide aqui, ele está nessa ideia não, se você der conta, se você pode. Não. Isso é uma obrigação de todo crente. Ah, mas eu tenho que sair pelo mundo? Não. Seu vizinho, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu colega de trabalho, seu amigo lá na escola. Você é obrigado. Ide por todo mundo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Que sinais? Ser batizado e os sinais que ele vai falar aqui agora. E em seu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Está vendo o sinal? Também, através deste Cristo, nós crendo nele e sendo batizado, os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Eles vão expulsar demônios e falar línguas, pegar nas serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você acredita em cura? Pois é. Você tem essa autoridade quando você está em Cristo Jesus. Claro que cabe a ele, neste momento, fazer ou não, porque tudo é para a glória dele. Nem sempre que você impor as mãos, você vai curar. Mas nós temos que a obrigação de fazer, confiando e crendo que assim pode ser feito. Porque se assim não fizermos, não vai ser feito de maneira nenhuma. Mas se nós fizermos, com certeza Cristo vai olhar em todo um contexto, na sua vida, na vida daquela pessoa, para que a glória dele seja manifesta. Então, quando nós nos tornamos reis e sacerdotes, manifestando o poder de Cristo, nós estamos almejando algo muito maior, nos tornarmos reis e sacerdotes, para reinarmos sobre as nações aqui no milênio. Ok? Falei sobre nações, quem não entendeu essa minha fala neste momento, volta lá nos estudos para trás, onde nós vamos reinar sobre as nações que vão ficar aqui. Eu até repito, eu faço a repetição várias vezes quando eu menciono isso, para que as pessoas vão e leiam Zacarias 14, capítulo 14 inteiro, ok? Depois você vai conseguir entrar no contexto. Agora não dá para a gente entrar nos pormenores. Vamos lá. Esse plano redentor está bem tipificado nas festas. Por isso nós vamos traçar esse estudo justamente baseados nas festas. Por quê? Nas festas que ele ordenou para o seu povo, ou seja, foi uma ordem. Então esse plano está tipificado. Tá? Observe essa palavra, tipificado. São tipologias, são sombras
das coisas futuras. Nós vamos ler Colossenses, tá? De novo, para vocês frisarem que são sombra das coisas futuras. Então, estas festas bíblicas são chamadas de convocações. Tanto é que ele ordenou, para que o povo realmente fosse povo de Deus, haveria uma ordem. Por isso que convocação, uma convocação não é essa ideia não, você está convocado. Quem é militar ou conhece a língua de militar sabe que quando você é convocado, você é obrigado a ir. Convocação não significa se der, significa se você puder, não. Convocação você vai. Ou ensaios gerais. Ensaios gerais é as tipologias já para mostrar algo futuro, muito maior. Em hebraico significa moed. Moed eu coloquei aqui como se lê. Mas na verdade a palavra é M-O-W, mo, e o ed é separado, ok? No original hebraico, moed. Vamos lá, isso significa justamente testemunho, ou seja, tempo de testemunho, já apontando que essa vivência que eles teriam aí para cumprir essas festas de todo o ciclo anual, gera algo para mostrar um ciclo maior que iria se aumentar mais ainda, nós vamos discutir sobre isso, que aí sim seria um ciclo muito maior, que seria o ciclo do grande jubileu que vai passar pela terra, que seria o último jubileu. Calma que nós vamos chegar lá, vamos por etapa. Então Levítico 23:4. Levítico 23:4, onde menciona justamente a questão das festas, né? O capítulo de Levítico 23, ele fala sobre as festas. Levítico 23:4. Você está vendo que ele fala das festas solenes do Senhor? Porque eu não vou ler ele agora todo, porque nós vamos ler um pouco mais à frente. Nós vamos destrinchar um pouquinho mais. Aí eu quero só ler a questão do 4. Essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Então haveria os tempos determinados em que o povo haveria de comparecer diante de Deus. Então ele instituiu esse tempo determinado para que isso ocorresse. Porque o povo, quem lembra do reino de Deus do primeiro estudo, lembra que nós estamos sob um trabalho de Satanás impondo sobre as nossas vidas, trazendo dificuldade sobre nós para que nós possamos realmente perder o foco de Deus. E isso aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, eles perderiam o foco por qualquer coisa. Por isso que você vê o povo de Israel caindo, levantando, né? Ou seja, não tinha uma constância. Mas Deus, já sabendo disso, ele instituiu essas santas convocações para que o povo, diante de toda a labuta, todo o trabalho, inclusive da colheita das plantações que eles ali exerciam para sobreviver, tivesse um tempo para Deus. E Deus, então, institui esse tempo determinado para que o povo descansasse, para que o povo festejasse, para que o povo lembrasse dele. Quem é o Deus Todo-Poderoso? Quem tirou do Egito? Quem dá a subsistência? Quem dá o alimento? Quem dá a provisão? Era isso que ele queria, que o povo tivesse um relacionamento com ele. Mas vamos prosseguir. Nós vamos mencionando mais um pouco aí, né? As 4 primeiras festas simbolizam eventos que se cumpririam na primeira vinda do Messias ao mundo. As 3 últimas se cumprirão na segunda vinda. Vocês vão entender isso no decorrer da lição. Eu ainda vou dizer melhor para vocês. Aqui eu poderia ter colocado que a questão da divisão logo. Eu coloquei aqui o próximo tópico, mas eu poderia ter dividido em 3 festas e meias e 3 festas e meia, que é o que eu acredito. Eu vou explicar para vocês no decorrer da lição, ok? Vocês vão entender. É como se 3 festas e meia se cumpriu, né, a primeira vinda em Cristo, e mais 3 festas e meia se cumprirá na segunda vinda, ok? Fica mais pedagógico, vocês vão entender quando a gente for caminhando. Eu devia até ter colocado essa divisão logo de imediato, mas eu estou falando que nós vamos traçar a nossa metodologia para chegar a este foco mais ao final. Aí vocês vão entender o que eu estou falando agora. Quer ver? Vamos lá. Veremos que, posteriormente, o entendimento revelado dessas solenidades foram dadas aos nascidos em Cristo, depois da descida do Espírito Santo. O que acontece? A gente reclama muito do povo judeu, né? Critica muito, fala, poxa, mas alguns chamam até de burra, né? Num passado
para trás eu também já cheguei a falar isso. Hoje eu não falo mais, que eu tenho uma visão diferente. Mas a gente fala, o povo burro, muitas pessoas falavam, tá vendo a manifestação disso, a manifestação daquilo sobrenatural, e mesmo assim não conseguem ver Deus, não conseguem enxergar. A mesma coisa com a revelação dessas festas. Hoje, quando você abre o seu entendimento, você enxerga Cristo nas festas, você, caramba, como que o povo não enxergou isso? Como que eles não conseguiram ver? Gente, tem um propósito de Deus a ser executado. Cada coisa é no seu tempo. Cada revelação, cada porção é despejada no seu tempo. Então, nós vamos ver mais na frente, no final desse estudo, quando lermos Romano, que houve certas coisas que aconteceram para que nós, gentios, pudéssemos entrar na aliança. Quando eu entendi isso, eu não mais reclamo, não mais critico o povo dessa forma. Não mais. Você vai passar isso a trazer até para os dias de hoje. Você olha para o irmão, nos dias de hoje, você fala para o irmão, ele esquece, fala para o irmão, ele esquece, ele pergunta a mesma coisa, ele fala, mas por quê? Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito nisso. Você vai entender no final dessa lição. Vamos caminhar. Então nós veremos posteriormente o entendimento revelado dessas solenidades, que elas foram dadas aos nascidos em Cristo depois da descida do Espírito Santo. Então muitas coisas só foi revelada lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu. Ali houve revelação, discernimento, ou seja, os 9 dons foi disponibilizado para a igreja, para os santos neste momento. Os 9 dons estão em disponibilidade. Para quem quer, é lógico, você pede. Se ele vai dar, é conforme lhe apraz. Se ele der, beleza. Se ele não der, prossiga, meu irmão. Nem todos têm dons espirituais. Nem todos têm mais de um ou todos os dons. Ninguém tem todos os dons espirituais. Aquele que diz que tem todos os dons espirituais, ele tem o dom da mentira, ele tem o 10º. Ele não tem os 9, ele tem os 10. O dom da mentira. Deus nunca vai dar os dons espirituais, todos eles para uma pessoa só. Isso não existe. Aquilo que nós falamos no começo. A porção é dada conforme lhe apraz para a edificação do corpo. Para quê? Para edificar o corpo. Então, o corpo precisa do dedo, o corpo precisa do pé, precisa da orelha, precisa do ouvido. Por isso que Paulo fala, são todos orelhas, são todos bocas, são todos ouvidos? Não. São todos doutores, são todos pastores, são todos mestres? Não. Ok? Então essa revelação foi concedida na nova aliança com mais clareza pela revelação do próprio Espírito Santo de Deus que está em nós. E pela descida do Espírito Santo, revestimento de poder vindo do alto, trabalhando na multiforme sabedoria de Deus, distribuindo os dons no corpo. Vamos lá. Efésios 3. Efésios 3, 4:10. Efésios capítulo de número 3. Efésios 3, 10. 10 até quanto? 4:10. Vamos lá. Vamos lá. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo está falando que ele compreendeu um mistério. Que mistério? Um mistério que os judeus não tinham compreendido, não estavam compreendendo com toda a revelação que já estava ali despejada sobre eles. Então Paulo veio discernir esse mistério. Isso é mistério para nós hoje? Não. O mistério está sendo revelado. Não tem mistério. Acabou o mistério. Mistério para eles, na antiga aliança. Para nós não é mistério. Para aquele que aqui pensa que isso aqui é mistério até o dia de hoje, ou não estudou, ou não pediu orientação do Espírito Santo. Mas, se você não recebeu a revelação desse mistério, olha o que Paulo está falando. Pelo que quando lerdes, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, que em outros séculos, nos tempos passados, manifesto como nos dias de hoje, com a certeza de que ele veio, morreu por nós, ressuscitou, está à destra de Deus, sentado ali, julgando, ou seja, ali intercedendo por nós, como sumo sacerdote, esperando para sair dos santos, para expiar os pecados definitivamente. Eles não tinham essa compreensão. Hoje nós temos. Então, nos séculos, não foi manifestado ao Filho dos Homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Só eles? Não.
seus santos apóstolos e profetas. Quando você prega a palavra de Deus, você é profeta. Por que você está pregando a palavra? A palavra de Deus é profecia. Desde que você não fuja dela, que você pregue ela, você é profeta de Deus. Profeta não é aquele só que traz a revelação do alto, é isso que eu te digo, diz o Senhor. Não. Você prega a palavra de Deus, você é um profeta de Deus. Enquanto você está dentro, inserido na palavra, você é um profeta de Deus. Então esse entendimento nos é trazido hoje pelo Espírito Santo de Deus. A saber que os gentios são co-herdeiros. Os gentios entrou na promessa. E de um mesmo corpo. E participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Agora nós temos as boas novas, a boa notícia. Que viria um para nos salvar, Cristo, que é por intermédio dele eu recebo a salvação. Olha essa promessa. Essa promessa de Cristo através do Evangelho, através dessa mensagem. Que nós agora somos co-herdeiros, nós somos participantes dessa mesma herança, nós somos adotados. Lembra que Efraim, e Manassés, netos de Jacó, netos de Israel, foram adotados como filhos para ter direito à mesma herança das tribos. Lembra? Mostrando ali para nós que nós no futuro seríamos adotados como filhos, como herdeiros de Deus, com direito à promessa, com direito à herança. É isso aí. Vamos caminhar. O qual Paulo foi feito ministro pelo dom da graça de Deus que foi dado segundo a operação do seu poder. Cristo ensinou Paulo. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, ou seja, todos. Ele está demonstrando para todos. Quem quer ver? Quem estuda, quem realmente busca entendimento, que se coloca na obra de Deus, que se coloca como vaso para ser enchido, para ser transbordado, não como vaso de latão, como vaso de ouro, não. Se coloque como vaso de barro, porque o vaso de barro ele pode ser quebrado e consertado de novo. Tem uma rachadura, quebra, arruma de novo. Se coloque como vaso, mas de barro. Ok? Então essa dispensação, Paulo está demonstrando justamente esse mistério que ele acabou de falar, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Porque Deus na sua presciência já estava tudo pronto. Deus não inventou nada além daquilo que ele programou. Deus não desviou o foco de forma nenhuma. Deus não tem plano B e C. Deus da fundação do mundo estava oculto em Deus. O próprio Cristo estava oculto em Deus, que se manifestou no mundo visível. Lembra da aula passada? Cristo se manifestou no mundo visível. Todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos lá. Para que agora, pela igreja, aqui é os santos, né? Igreja, eclesia, Carral Lagoi, no Antigo Testamento, que significa congregação. Congregação lá, Carral Lagoi, congregação, chamados para fora. Igreja, eclesia ou eclésia, chamados para fora. Aqui é como se ele estivesse falando. Por isso que às vezes há muita confusão com relação a aumentar essa divisão entre o povo judeu e a igreja, né? Vamos dizer, os santos. Porque se aqui tivesse, para que agora, pela congregação, ficaria melhor de entender, né? Mas tudo bem, Deus deixou, né, para a gente também destrinchar e estudar a sua palavra. Então tá aqui. Depois vocês vão entender mais aprofundado isso que eu estou falando. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Por quê? Porque agora, esse mistério, essa união dos dois povos, entre judeus e gentios, se tornando um povo, onde nós passamos a ter o direito da herança. Para que através desse Espírito Santo, que revelou o mistério, que revela para nós, nos dê também, nos insira nessa multiforme sabedoria para quê? Para a gente mostrar que tudo que estava oculto, todo o propósito de Deus que estava oculto aos nossos olhos, como sombras na antiga aliança, se tornem agora reveladas através do Espírito Santo. E essa multiforme sabedoria de Deus, ela é distribuída justamente, a multiforme sabedoria é o multijeitos de Deus agir no meio do seu povo. Vamos dizer assim, para ficar melhor de entendimento. Ou seja, onde ele distribui cada um o que lhe apraz, para a edificação de todo o corpo. Ok? Vamos lá.
Já falamos muito sobre isso, vamos para não ficar muito. Eu quero fazer uma pausa aqui, dividir o vídeo para não ficar tão grande, para ficar mais fácil dos irmãos ver, ok? Então eu peço aos irmãos que acompanhem que na parte 2, ok? E vamos dar prosseguimento para que nós possamos crescer mais e mais, para sermos usados tremendamente, justamente no que acabamos de falar, inseridos nessa multiforme sabedoria de Deus, ok? Então participe da parte de número 2, parte 2. E antes que eu esqueça, se você gostou desse vídeo, desse estudo, você pegue, dê um like, dê um joinha aí, compartilha com os irmãos. Eu estou falando isso não é porque eu quero virar um youtuber, não, é porque realmente essa mensagem seja transmitida e seja passada para muitas outras pessoas, para que abra o entendimento, para que Deus possa usar tremendamente como testemunhas. Porque quem conhece esses estudos sabe que nós vamos estar aqui na grande tribulação e precisamos ser usados como testemunhas de Deus, principalmente nos 3 anos e meio iniciais, onde nós vamos estar no poder de Moisés e Elias, porção dobrada sobre nós. Mas Deus vai usar aqueles que buscam conhecimento, que querem estar na frente da luta, que querem estar na frente da batalha. Lembra? Quem conhece a história de Gideão sabe o que eu estou falando. Os 300 de Gideão. Vocês lembram? 22 mil, 10 mil. Lembra? Então vamos lá. Parte 2. Até mais.